E aí, pessoal, uma vitória além do tempo e suas consequências. Agora é Flamengo, mas sobre ontem à noite nós temos muito o que falar, inclusive sobre o canal. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista, pra gremista. Acendedor de fogo Sandero, hoje é domingo, é aqui o seu churrasco. Você não precisa se sujar com carvão se você tiver Sandero acendedor de fogo. Na descrição do vídeo, entra no site, compra e recebe em casa. Acendedor de fogo Sandero. E para quem gosta de uma lareira, vai na lenha também. Então, acendedor de fogo Sandero é a jogada. E ele é parceiro aqui do CCD. Gente, sobre ontem à noite, poderia ser o tema da nossa conversa. Eu quero abrir falando do canal, porque ontem eu senti muita falta de conversar de forma direta com os gremistas e a partir de agora, quando eu terminar a jornada da Rádio Gaúcha, eu vou abrir live também, exatamente para a gente conversar e vou ampliar o número de lives exatamente por isso. Hoje, às 20 horas, nós vamos fazer uma live aqui antes do Debate Raiz, exatamente para poder conversar diretamente. Eu senti muita falta ontem, a dinâmica é diferente, é sensacional a jornada da Gaúcha. Sensacional. Pedro é Pelé. Pedro Ernesto Denardim é Pelé, não é à toa que ele está aonde está. Eu nunca tinha sentado ao lado dele para fazer uma jornada e é sensacional. Sensacional. Pedro é Pelé. Maurício Saraiva, um gentleman, um cara entendedor, leitura de jogo. Foi muito legal. Só que faltou eu conversar diretamente com vocês e eu vou continuar fazendo isso e nós vamos fazer isso em lives pós a jornada da Rádio Gaúcha. Podem ficar tranquilos que isso vai acontecer. Nós temos que manter essa união forte aí da milícia com o canal do CCD e nós vamos fazer lives todos os dias exatamente por essa relação. Agora, vamos falar do jogo de ontem. E precisamos falar do jogo de ontem. Porque a torcida ganhou o jogo, gente. Eu esperava 20 mil torcedores. Toda a polêmica de quinta para cá, eu esperava. Só que a torcida começou a chegar. E ela começou a chegar com esse ambiente. Com essa cabeça. Ela começou a chegar exatamente pela ideia de que precisava, de forma muito contundente, dar um suporte a todo o conflito Soares-diretoria. Renato. E isso aconteceu durante o jogo. O Grêmio entrou com o Ronald, que curiosamente é torcedor do Grêmio, e foi Ronald que fez o gol. Sensacional isso. É só a mágica da bola para dar isso. Um gremista, no dia em que a torcida disse que jogaria junto, que entrou no campo, um torcedor fez o gol do Grêmio. É uma mágica. Só o futebol aceita isso. Só o futebol. E, além disso, a gente viu um André Henrique esforçado, que cansou, é verdade, sentiu a pressão do jogo, mas enquanto teve perna, foi bem. Foi bem. Enquanto fez enfrentamento físico com os zagueiros do Atlético, foi bem. Passado isso, precisamos também dizer que o time do Grêmio tem dificuldades. É insuficiente em alguns pontos. E foi insuficiente ontem. Tanto é que foi pressionado pelo time do Atlético, que permitiu que o Atlético chegasse com oportunidades importantes, fizesse um gol que foi anulado por um detalhe do ombro. A gente sabe que aquilo ali é um detalhe. Sai um pouquinho atrás, faz o gol. Teve chance praticamente dentro da pequena área. Não sei se o grande tinha que sair ou não. Então, dentro daquela realidade ali, nós vimos as dificuldades, mas nós temos que salientar exatamente como o Grêmio se portou, e para mim ontem foi a vitória de fora para dentro. A vitória da torcida. Quase 40 mil, sábado de noite, tendo quarta-feira um jogo, é muito forte. É muito forte e é preciso salientar isso. Vitória da torcida. Fiz isso na minha coluna em GZH e estou fazendo aqui no primeiro vídeo que eu estou fazendo sobre o conteúdo de ontem. E hoje eu tenho muitos conteúdos, repetindo, a live às 8 horas que nós vamos tratar exatamente desse assunto.
Dito isso, eu acho importante que a gente saliente também a repercussão, o pós-jogo. O que nós temos para depois. Porque nós temos jogo quarta-feira e esse sim é um jogo de vida própria, um jogo de início e fim. Não é um jogo de brasileiro que tu repercute mais. Este é um jogo de vida própria. E o jogo assim, ontem o Flamengo teve dificuldades com o América, o jogo assim obrigatoriamente faz com que todo o ambiente se torne para dentro do campo. E aí, o torcedor não está preocupado se vai jogar o Soares ou se vai jogar o André, se o Soares vai continuar fazendo esse tipo de onda ou não vai. O fato é que o torcedor quer que o Soares jogue. E jogando, o torcedor vai estar com ele. Porque o Grêmio tem que passar por esse Flamengo que nos últimos anos foi um calo pesado para a gente, com goleadas, com jogos constrangedores. E nós temos esse entendimento. E esse é o ambiente do Grêmio a partir de hoje. O Grêmio trabalha para contratar, vocês estão vendo aí, inclusive aqui no canal a gente falou sobre isso antes. Então, nós temos o Matheus Coronel, por exemplo, que ontem o Marco Souza disse que o Grêmio já enviou uma proposta. Então, as coisas estão sendo definidas e acontecendo. Estão trabalhando nos bastidores. Mas agora tem que esquecer bastidor. Agora é jogo, visão de jogo. Flamengo vem a Porto Alegre. O Grêmio vai ter 55, para mim, bate recorde de público a Copa do Brasil. Para mim, dia de recorde vai ser a manchete do vídeo de abertura. Dia de recorde. E essa, para mim, precisa ser a grande lição disso tudo que a gente está falando. O torcedor vivendo um jogo de início e fim. Um jogo nele mesmo. As grandes decisões. Essa é uma grande decisão. Iturbi entrou ontem. Achei um pouco fora, mas, claro, entra num ritmo diferente. Correu, lutou, tentou, mas um pouco fora. Temos que ver se ele vai conseguir se adaptar. O Soares voltando, tu vai ter uma força maior, tendência de Vijaçante voltando também, e aí tudo pode se ajeitar e se arrumar. Para mim fica claro essa relação, e dentro disso a gente vai começar a desenvolver a Operação Flamengo. Ainda não é a Operação Flamengo, mas não tenham dúvida. Esse é o sentimento de todo mundo. 21h30, quarta-feira, ninguém pensa em outra coisa. O que vem além disso, reforço aqui, reforço ali, beleza. Mas ninguém pensa em outra coisa. E acho que precisa, de fato, ser vinculado assim. Portanto, hoje, alguns conteúdos do jogo vamos fazer, e é um pedido que eu faço para vocês. Às 8 horas, nós vamos fazer a nossa live, hoje à noite, para conversar muito, para dar uma secada nesse time do Botafogo também. Vamos dar uma secada nesse time do Botafogo. Porque o Campeonato Brasileiro não acabou. E isso é uma coisa que eu tenho batido há horas e ninguém me olha, ninguém me dá moral. Esse Campeonato Brasileiro não acabou, tá? Até às 8. Vamos conversar. E aí ali a gente vai explicar bem e nós vamos montar conteúdos. A partir de amanhã nós já teremos lives diárias. Amanhã serão 2 lives diárias, umas às 4 da tarde, umas 10 da noite, com uma presença muito legal amanhã às 10 da noite no Papo de Gremista para Gremista. Vocês vão adorar. Amanhã nós vamos conversar com um jogador do Grêmio. As coisas vão mudar por aqui, gente. Ontem eu senti muito a falta de conversar com vocês. Fiquei muito orgulhoso de trabalhar na Rádio Gaúcho, muito orgulhoso, mas senti aquela falta de conversar com vocês. E nós vamos fazer isso sim a partir de hoje e em todos os dias. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.